Fala aí, rapaziada do nosso canal do Palmeiras, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer as notícias do Verdão de hoje, dia 21/7, sexta-feira. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para você que está assistindo a esse vídeo nesse momento. E o Palmeiras que está em negociação aí com Aníbal Moreno, jogador do Racing que está dificultando as coisas aí, mas o Palmeiras insiste nessa contratação. O Palmeiras está precisando de reforços. O Palmeiras que está em preparação aí para a próxima partida. Amanhã, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai estar enfrentando o Fortaleza no Allianz Parque. Palmeiras que hoje está na 6ª colocação com 25 pontos. E caso vença, vai a 28. Flamengo, que é o segundo colocado, tem 27. Então, Palmeiras, a princípio, assumiria aí o segundo lugar, né? Lógico, lembrando que vai ter os outros jogos ainda. Então, essa vitória aí será de suma importância para o Palmeiras. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Mais à frente para fazer essa função, o que eu acredito que não vai acontecer, porque ele se encaixou muito bem nessa função ali de volante. É um meio-campista interessante para preencher esse elenco do Palmeiras também. Ou ele pode fazer como era na época do Danilo, em que havia um balanço ali. O Zé Rafael sempre fez muito bem esse trabalho de recomposição, mas tinha mais liberdade, o que não impediu o Danilo de, jogando como primeiro volante, chegar à área, ter liberdade também para, de certa forma, atacar. Então, o Aníbal é um jogador que se encaixa no perfil de contratações do Palmeiras, jogador jovem, 24 anos, não tem um potencial de revenda, pensando que o Palmeiras quer inicialmente ter um retorno esportivo com ele, tão grande, mas ainda assim pode despertar interesse em outros mercados que não da Europa. Então é um jogador interessante nessa ideia do Palmeiras, é coerente com a política de contratações. Não vejo essa política, desculpa eu te interromper, que mostrou sucesso nos últimos anos no Palmeiras, com o uso de jogadores da base e também com muitos jogadores que chegaram quando era o Alexandre Matos, o homem forte ali das contratações, enfim. Mas essa política de contratações que tem irritado, desagradado boa parte da torcida do Palmeiras. Porque nem sempre dá certo ou dá certo tão rápido. Flaco Lopes, Atuesta são exemplos recentes. Navarro também, mas acho que até com menos expectativa. Mas, para mim, os dois grandes cases do Palmeiras recentes, Flaco Lopes e Atuesta, que é jogador jovem, jogando fora, que tem mapeamento de mercado, análise de desempenho, mapeia esse tipo de jogador, não deram certo, pelo menos como a torcida esperava, ainda não desabrocharam, mas outros também, que já passaram pelo Palmeiras, que hoje são ídolos. O Scarpa que saiu, o Rafael Veiga, o Piquerez que chegou e também tomou conta da lateral esquerda, né? O jogador também com esse perfil, né? O Piquerez é um jogador... dele o Vinha. E o Matias Vinha também. O Murilo chega também, encaixa, é solução imediata. Então, nem todas as tacadas serão certeiras de imediato, mas o Palmeiras, pelo menos, se cerca desse cuidado de contratar jogador jovem que, se não for vendido, vai ter um tempo de maturação no clube. Um desses, o Miguel Merentiel, ontem brilhou na vitória do Boca Juniors na Copa Argentina. Uma assistência e um gol, 2-1. O Boca passou das oitavas de final, classificou-se para as quartas de final da Copa Argentina, vencendo o Barraca Central. Enquanto isso, o River Plate foi eliminado. Perdeu por 1-0 para o Tajeres e caiu da Copa Argentina. O River, que foi campeão antecipado, né, do campeonato argentino. E o Tajeres é o segundo colocado desse campeonato. Então não perdeu para qualquer time, perdeu para um time forte também, mas está fora da Copa Argentina o River Plate. Você acha que o Palmeiras tinha que ser mais agressivo no mercado? Eu imagino que o torcedor do Palmeiras, ele se compara ao Flamengo, por exemplo. Sim. Ou às vezes ao Atlético Mineiro. Eu entendo o torcedor do Palmeiras que fica esperando mais, porque a presidente do clube é a patrocinadora. E essa patrocinadora, quando não era presidente, fazia um aporte financeiro para grandes contratações. Verdade. O Palmeiras fez várias contratações fortes, enquanto a Leila era patrocinadora. E havia outro presidente, Maurício Gagliotti, ou ainda na era do Paulo Nobre. Agora que ela é presidente, o cofre fechou.
não tem esse aporte financeiro. Então, o Palmeiras acho que tem um sistema de contratações muito profissional hoje, mas o torcedor, ele não quer saber da análise de desempenho do jogador que você descobre aqui e ali. O torcedor quer o grande nome. Ele acha, e ele tem razão, né, que o jogador já testado, já aprovado, já consagrado, tem mais chance de dar certo do que uma aposta. Do que um jogador que você está trazendo para ver se vai funcionar, para encaixar no time aos poucos e tal. E o Palmeiras não tem tido essa postura. Mas também, pode ser, eu não tenho as contas do Palmeiras na minha mão, mas pode ser que esse tipo de gestão seja muito mais prudente, seja muito mais profissional, seja muito mais coerente com a realidade financeira do clube. É claro que você vai olhar para o grande concorrente do Palmeiras no mercado brasileiro hoje, que é o Flamengo, e o Flamengo tem capacidade financeira de investir mais do que o Palmeiras e tem feito isso nos últimos anos. Mas qual a diferença, Eugênio, da agressividade, usando a palavra que o Abel usou, do Flamengo para o Palmeiras? Porque se a gente for olhar agressividade no sentido de jogadores mais prontos, mais experientes, ou agressividade em jogadores mais caros, Abel? Porque as duas coisas. Se a gente for olhar os jogadores Cebolinha, Vidal... Qual desses jogadores é titular do Flamengo ou foi titular do Flamengo? Porque se a gente for pegar mas está lá no elenco, né? É isso. A questão de agressividade talvez não tenha a ver com o jogador que chega. O Palmeiras contratou o Arthur, que é um jogador que foi experimentado, foi do próprio Palmeiras, mas foi experimentado no mercado do futebol brasileiro. O Palmeiras foi buscar jogadores que acabou não acertando por questões financeiras, que também já foram testados no mercado do futebol brasileiro. O Palmeiras lá atrás trouxe Luiz Adriano e Ricardo Goulart, que não permaneceram e não deram a resposta que se esperava. Na época o Flamengo também. Na época do Alexandre Matos, né? Que era outro tipo de pensamento. Borja foi um investimento gigantesco do Palmeiras que não funcionou no Palmeiras. Quem? Miguel Borja. O Miguel Borja, é verdade, também lá atrás. Mas o argumento que você usou é interessante. Quantos desses que o Flamengo contratou realmente são titulares? Você pode fazer a mesma pergunta em relação ao Palmeiras. Esses nomes que o Breler acabou de lembrar aqui, quantos se consolidaram e viraram titulares no Palmeiras? Que a gente falou aí, Merentiel, Navarro, o próprio Richard Rios agora está realmente de titular, e outros. Quantos viraram... Que eu me lembre, o Arthur, que veio do Red Bull Bragantino, chegou, pegou a camisa, minha e está jogando bem. E o Piquerez. Mais recente. Sim. No Flamengo, o cara que se consolidou como titular, que foi uma contratação de peso, foi o Davi Luiz. E mesmo assim tem suas contestações. O Gerson voltou, mas como se não tivesse saído, né? Ele chega e conhece os caras que estão com ele no meio-campo. Mas o caso do Dudu no Palmeiras. O mesmo caso do Dudu no Palmeiras. Muitos torcedores do Palmeiras reclamam, por exemplo, saiu o Danilo. Faz quanto tempo que já saiu o Danilo? Saiu no fim da temporada brasileira. Eles ainda estão em busca de alguém para o lugar do Danilo. O torcedor do Palmeiras, aí tem a comparação. Sempre tem a comparação. O Flamengo, às vezes, quando o cara está saindo, ele já está com outro pronto para chegar. O Palmeiras Estou dizendo que é tudo certo no Flamengo e tudo errado no Palmeiras. Não é isso que a gente está dizendo. Estou dizendo assim, o que passa muitas vezes na cabeça do torcedor do Palmeiras, que recentemente ganhou uma Libertadores em cima do Flamengo, mas o que passa na cabeça? O Danilo foi embora, os caras demoram para repor. Eles quanto tempo ficaram atrás de um camisa 9? Inclusive chegaram a fazer proposta pelo Pedro, né? Ou Gustavo Scarpa. O que acontece, né, Abel, também, é que... Cada clube tem sua maneira de agir. É isso que a gente está discutindo. A realidade das negociações no futebol hoje é diferente do que já foi no passado. Você tinha, a cada início de ano, times sendo completamente remontados, né? Você contratava 4, 5 jogadores, cada dia era apresentação. Eu ainda tem isso, lembro, fazendo pré-temporada. Muitos clubes no Brasil hoje chega fulano, amanhã chega cicrano e tal, não sei o quê. Hoje é menos assim, né? Não tem essa oferta. É mais difícil você contratar. É menos em alguns clubes. No Palmeiras, no Flamengo. O Palmeiras não contrata tanto. Você vê o... E justamente então, isso. Essa é a cobrança, que se contrate mais. É porque existe a cultura... entendi. Aqui no Brasil, o que eu chamo muitas vezes de a indústria do mercado da bola. A indústria do mercado da bola envolve muitas pontas. Envolve a mídia, que fica apregoando todo dia mercado, para atrair a atenção do torcedor.
Envolve os empresários de futebol que estão ali o tempo inteiro instigando, tem um jogador tal, tem um jogador tal, ó, vê esse jogador aí, manda fita, né? Existem os clubes que querem vender os jogadores para fazer dinheiro, existem os dirigentes que usam muito isso também para ficarem bem com a torcida, ou consultarem a torcida. Quantas vezes não tem aquela história do o time tal está interessado no jogador Y. E, na verdade, está só sondando para ver se a repercussão é positiva ou se Antigamente não é. tinha a contratação da segunda-feira, né? O time perdia no domingo e segunda você anunciava uma contratação para acalmar os ânimos. Tem o seguinte, às vezes é a semana do jogador tal. Segunda-feira, eu quero contratar o Elton Serra. Terça-feira, fiz uma sondagem ao Elton Serra. Quarta-feira, ele fez uma contraproposta. Quinta-feira, veio uma reunião. Sexta-feira, não chegaram num acordo. Aí você passa a semana inteira... Sábado aparece outro clube. Valores assustam. Gera e que tudo isso que você está falando gera da indústria? Expectativa e muitas vezes não acontece. E o que essa indústria tem a ver com o Palmeiras e com o Flamengo? Me diga. A realidade é que hoje é diferente. Um clube como o Palmeiras não está entrando nesse jogo. Ele está entrando no jogo, sim, o que eu posso pagar, qual é o jogador que pode... E mais, as grandes negociações não são feitas dessa forma. Segunda-feira isso, terça-feira ela chega. O clube anuncia a contratação do jogador tal. Quando começa muito, quem sabe, a mulher do jogador tal postou na rede social uma foto da cidade tal. Pode estar indo para lá. Procurou uma imobiliária para procurar imóvel na cidade tal. Posso te dizer uma peculiaridade? Ele serve para muita gente, mas na prática não serve para o clube. O clube, quando quer contratar um jogador, ele acerta em sigilo e contrata o jogador, dentro das possibilidades financeiras dele. Só que a expectativa do torcedor, muitas vezes, Abel, gera mais engajamento você ficar falando da expectativa de uma contratação do que o fato do time, como o time está jogando, se o time acertou, se o time piorou. E aquele jogador que chega ali criando uma grande expectativa, amanhã, quando chega no clube mesmo, é esquecido e se pensa no próximo que vem. No Brasil existe sempre a expectativa de quem vem. Eu quero saber o que será, criar a ilusão de que no futuro virá um... Isso aconteceu, às vezes, até com fornecedor de material esportivo. Uma época, eu quero que meu clube vista a camisa da marca tal. E ficava naquela expectativa. E gerava noticiário. Clube tal negocia com a marca X ou a marca Y. É o torcedor que, às vezes, ele é ansioso pelo que virá a ser. E ele não olha para o que é de verdade o fato hoje dentro de campo. O que o time dele está rendendo hoje vai mudar então, na sua relativamente. Visão, o Palmeiras não precisa de reforços, então. Precisa de contratações como qualquer time. Você pode sempre qualificar, mas não é achar que vai chegar um caminhão de jogadores, porque não é dessa forma. Tem uma peculiaridade, um detalhe do Palmeiras em relação à força das categorias de base, organizadas, há muitos anos já ganhando títulos, quando não está ganhando, está disputando as finais, e servindo a seleção brasileira, desde sub-15, sub-17, sub-20, não é verdade? Ganhando copinha. E o Palmeiras ganhou 2 Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, com muitos jogadores que vieram da base, Gabriel Menino, Danilo e outros, não é verdade? Vendeu um jogador de 16 anos O que está no Botafogo, que está lesionado, me fugiu o nome agora, o volante. Patrick de Paula. Patrick de Paula e outros. E o Palmeiras continua usando esses jogadores agora. Né? Luiz Henrique, não é Luiz Henrique? É Luiz Henrique? Giovani. Guilherme. Luiz Guilherme, Giovani, Hendrick e outros. Quando dá certo o Palmeiras é campeão, tudo lindo. Quando o Palmeiras tropeça, muitos... Aí eu não estou dizendo se é certo ou errado, mas eu ouvi muitos palmeirenses dizendo esses meninos não estão prontos. Você não ouviu isso? Eu ouvi muitos. Quando o Palmeiras agora ficou para trás do Botafogo, ou foi eliminado pelo São Paulo, com 2 derrotas. Não contrata, fica colocando esses meninos, não estão prontos. Tem que contratar. Vai muito daquilo do que o Prates fala, eu concordo com ele. Fugiu com o Gabriel A bola entrou na casinha, tá tudo lindo. Então, mas a grande questão Perdeu, foi eliminado, não pode apostar na molecada, que a molecada não serve. Então, é porque tudo isso é desvio de foco, porque o foco deveria estar em como o time está sendo construído, como esse time joga, onde ele acerta, onde ele erra, o que o tal jogador pode agregar ou não, mas se olha o nome. Estamos falando aqui agora há pouco do Vidal no Flamengo, né, que está indo embora.
se ficou criando uma expectativa gigantesca para a contratação do Vidal. O Vidal do Barcelona, da Inter de Milão, o Vidal do Juventus, o Vidal do Bayern de Munique e tal, não sei o quê. Não era para ter essa? Era para ter. E aí? Era o nome, havia a expectativa. Se ele tivesse bem fisicamente, ele não arrebentaria? Havia expectativa, mas ninguém estava olhando para, de fato, o que o Vidal vinha jogando num passado recente. Você tinha certeza que ele não ia dar certo? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo aí onde os comentaristas debateram aí, trazendo as notícias do Palmeiras. Palmeiras que está em negociação aí com Aníbal Moreno, buscando a contratação do jogador do Racing, em preparação aí para a partida contra o Fortaleza neste sábado. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Palmeiras.